aí, Xongs! E aí, pessoal? Mais um Não Enrola no Ar. E hoje o papo tá muito interessante. A indústria dos jogos eletrônicos é uma das que mais crescem no Brasil e no mundo, mas falta muita representatividade mesmo. E para bater esse papo com a gente vai falar com a Raquel Mota, que junto com seu parceiro, o Marco Silva, fundou a Sudereal, um estúdio de jogos focados em narrativas afrodiaspóricas. Quer conhecer mais sobre esse universo? Fica aqui com a gente, espera só um pouquinho que a gente já vai rodar a vinheta. Raquel, obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quem é a Raquel e o que a Raquel tem de especial? Bom, eu sou uma pessoa que gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de ler, escrever e também jogar muitos jogos. E eu também sou uma pessoa muito família, gosto muito de interagir com a natureza e às vezes plantar algumas plantinhas por aí. E a Raquel profissionalmente, quem é? Digamos que eu sou uma pessoa focada, eu também sou muito inteligente e gosto muito de finanças, de cuidar das finanças da empresa. Olha, eu gosto de gente que fala eu sou inteligente, eu acho isso uma inteligência. Tá, mas conta pra gente da sua profissão hoje. Bom, eu sou desenvolvedora de jogos, eu fundei a Sudereal, que é um estúdio focado em jogos afro-brasileiros que eu fundei junto com o Marco Silva. E basicamente a gente cria jogos contando as narrativas das pessoas negras no Brasil. Raquel, eu não sou do mundo do game. Eu fico me perguntando por quê. Eu também não sei por quê. Acho que várias questões, vários atravessamentos, né? Por ter tido acesso a videogame muito tarde, por ser mulher, e enfim. Então vamos considerar que aqui que tá assistindo a gente hoje, tem várias pessoas que são do mundo do game, que já devem te admirar, te conhecer, ou conhecer esse universo, e algumas pessoas como eu. Então vou fazer uma pergunta pra mim, entendeu? 3 coisas breves em uma frase que você acha que todo mundo precisa saber sobre o universo game. A primeira você tem certeza que você não é gamer? Tem muitas pessoas que eu conheço que hoje não interagem com o digital para jogar, mas o simples ato de brincar de amarelinha, brincar de dominó ou brincar com um jogo de cartas é um game, só que é um game analógico ali que a gente chama. Então, eu acho que você é gamer, Xongani. Agora eu acho que eu sou gamer também. Enfim. Sou muito gamer. Bom, nos games, eles têm espaço para tudo, sabe? Desde interação entre gerações, desde interações com novos contatos de aprendizados. Então, saiba que com games você pode aprender tudo, inclusive a cozinhar. Outra coisa em relação aos games é que games é incrível e eu acho que todo mundo que gosta muito de interagir com outras pessoas ou até mesmo sozinho, deveria tentar um dia, porque jogando a gente tem novas experiências, conhece novas histórias, inclusive consegue aprender outras coisas. Eu até dar um exemplo, eu não gostava de matemática e por conta de um jogo chamado Pense Bem, que basicamente era um computadorzinho pequenininho, e nesse computadorzinho tinha várias coisas. Você lembra? Era muito fofo, eu amava esse jogo. E para me incentivar, meus pais me ensinaram a mexer no Pense Bem para aprender matemática. Minha mãe é professora, né? Por conta disso, eu comecei a gostar muito de matemática. Então foi ali, por meio daquela interação com um computadorzinho bem pequenininho, que eu expandi o meu mundo por conta de um simples jogo de soma, divisão e algumas histórias que tem dentro do Pense Bem. Eu adoro entrevistas de assuntos que eu não sei, mas até de assuntos que eu sei pouco. Como você disse que eu sou gamer, vou acreditar aqui. Então, assim, nem começou, mas já tô amando. Mas agora eu quero voltar lá atrás, lá no comecinho. Como que o game, ou os gamers, atravessou a tua vida? Quando eu era criança, minha mãe, ela tinha uma escola, né? E ela tinha um computador, e nesse computador ela fazia registro dos alunos e tudo mais. E o que acontecia é que eu vivia desligando o computador da minha mãe, e ela vivia perdendo arquivos, porque não tinha salvamento automático eficiente que nem temos hoje. E acabou que ela e meu pai decidiram me ensinar a como mexer no computador. E aí, a partir dessa introdução, eles compravam jogos que vendia em mercados. Na fila do caixa tinha alguns CDs, umas revistas com CDs, e nesses CDs tinha alguns jogos, e às vezes tinha jogos de alfabetização. E aí meus pais compravam esses CDs
e me apresentava em casa para mim aprender, me alfabetizar através dos jogos, né? Então tá, você começou com jogos offline. Aí em algum momento começou os jogos online, né? Começaram os jogos online. Como foi a receptividade quando você foi para o universo de jogos online? Péssima. Muito péssima. Primeiro, para começar, simplesmente porque eu sou mulher, né? Não é em todos os jogos que acontece isso, mas os principais jogos da indústria existe uma comunidade um pouco tóxica. Então, o primeiro contato que eu tive jogando alguns jogos online não foi bom, a ponto de eu querer desistir e falar assim, não quero mais jogar online, vou ficar no meu cantinho sozinha porque eu não estou me sentindo bem. A partir do momento que eu comecei a entender o poder que o jogo online tinha, principalmente para conseguir interagir com amigos que eu não era exatamente próxima e geograficamente, comecei a me sentir um pouco melhor e falar assim, ok, tipo, isso vai acontecer, a gente tem que, obviamente, denunciar para as plataformas quando isso acontece, mas tá tudo bem, vamos seguir em frente e vamos jogar porque a gente tá aqui para se divertir, não para passar estresse, né? Apesar de você parecer muito nova, você de fato é, mas você é menos nova do que você parece. Então você tem uma larga carreira ali, ainda mais porque começou nesse universo muito nova, incentivada pelos seus pais. Mas quando você decidiu, desses seus 26 anos, sair de um lado e ir para o outro lado, se tornar desenvolvedora? Tudo começou na época que eu estava na universidade. Eu cursei análise de desenvolvimento de sistemas, né, na FATEC. E no momento daquela decisão de, ok, vamos fazer o TCC, o meu companheiro, o Marcos, inclusive, enfim, meu marido e tudo mais, ele deu a ideia, porque a gente estudava juntos, e falou assim, bom, por que não a gente fazer algo relacionado à área de saúde, mas fazer um jogo? Um ano antes de a gente começar a desenvolver o TCC, ele já tinha começado a estudar jogos. Aí ele me convenceu, e aí a gente foi fazer um jogo que basicamente é um jogo para ajudar pacientes pediátricos que têm problemas de motor nas mãos. E aí que a gente parou no ponto de como a gente estava se sentindo em relação à indústria de jogos. Analisando isso, a gente começou a estudar um pouco mais sobre desenvolvedores negros no mundo. E a gente percebeu que a taxa era muito menor do que a gente se esperava. E por conta desses dados, a gente decidiu por que não a gente contar nossas próprias histórias e não esperar que o outro conte por nós. E como que vocês atuam no mercado atualmente? Assim, a gente liga pra você e pede o quê, exatamente? Ou quem te liga aí na tua empresa? Hoje a gente faz jogos autorais. Tem o desenvolvimento do jogo da Aya, o desenvolvimento do jogo do Mitimin e o jogo do Angola Janga. Então, basicamente, hoje, a interação que a gente tem são serviços que a gente faz em relação de serviços sobre demanda que a gente comenta, né? Quando você precisa de algum jogo específico, aí a gente vê se combina com a nossa agenda e a gente produz esse jogo. A gente também faz consultorias para empresas que querem incluir mais diversidade no mundo dos games dentro do seu time. Então, basicamente, essas coisas que a gente tem feito no momento, mas o nosso foco principal mesmo é desenvolver os nossos jogos, porque, enfim, é o nosso cargo-chefe. Qual foi o primeiro jogo desenvolvido por vocês? O primeiro jogo foi o jogo do Angola Janga. O Angola Janga, Picado dos Sonhos, ele foi um jogo inspirado na obra do Marcelo de Salete, chamada Angola Janga, uma história de Palmares, que é um livro quadrinho, né? E depois que a gente produziu esse protótipo, foi, assim, muito incrível, porque a gente começou a entender que a Sudareal não era só um estúdio não era um estúdio brasileiro em si, mas ele também podia expandir para outros lugares. Então, foi por conta do Angola Janga que a gente recebeu o convite do Marcelo de Salete, junto com a Bienal de Quadrinho, para expor em Moçambique e em Angola. Ficou mais ou menos um mês e pouco, quase 2 meses, exposto nesses países. A gente ainda não finalizou ele, né? Principalmente porque é um jogo que tem muitas camadas históricas, então a gente está estruturando, arrumando, a gente comenta que a gente está arrumando a casa, não de fato desenvolvendo em si, mas fazendo pesquisa para o jogo para, seja, no futuro, continuar a produção dele, né? Menina, então assim, jogos demoram-se bastante tempo para se construir, né? Principalmente esse jogo, que deve ser um jogo extremamente complexo, faz parte do desenvolvimento do jogo, desenvolvimento de toda essa narrativa, de todos os cenários, todos os personagens. Como que é desenvolver um jogo?
os processos que envolvem desenvolvimento de jogos, vai desde roteiro, vai desde artistas, né, game designers e outras coisas que acabam se complementando ao longo do caminho. Então, tipo, é uma jornada muito longa, que nem você estava comentando, que demora-se muito tempo para ser desenvolvido, mas é uma experiência muito, muito incrível, principalmente quando você, não só quando você vê o projeto finalizado, mas quando você entende o processo e o caminho que você precisa para chegar no seu objetivo final. E o incrível é que a gente sempre diz a frase clássica, né? Já podemos tatuar, já deve estar tatuado em muitos corpos, que representatividade importa, mas não só isso, eu gosto muito mais de falar o quanto que o imaginário positivo cria possibilidades pra gente viver. E eu fico imaginando que o mundo dos gamers é como se esse imaginário fosse materializado. E aí a sua empresa contribui pra gente construir novos imaginários positivos a partir dessas pessoas negras em diáspora, no Brasil e no mundo, da gente contar nossas histórias e não só isso, proporcionar que as pessoas vivam as histórias construídas por vocês. E aí eu te pergunto, depois da iniciativa que vocês fizeram, depois da sua The Real, você percebe que essa representatividade se ampliou? Tem outras e mais iniciativas que foram inspiradas no trabalho de vocês? A gente, na nossa trajetória, inspirou muitas desenvolvedoras, principalmente desenvolvedoras negras, que estavam, assim, no comecinho da carreira, mas, assim, tava aquela indecisão, será que isso é para mim? Será que eu continuo? Então, a gente acabou, por conta de cursos que a gente já deu e palestras também, tendo essa comunicação com essas pessoas, e hoje elas estão sendo profissionais já na área, já formadas, e isso é muito gostoso, porque no final das contas a gente tendo essa jornada como estúdio de jogos no Brasil, é uma jornada um pouco solitária, porque hoje a gente representa menos de 10% de desenvolvedores no Brasil, enquanto pessoas pretas, pensar que a gente inspirou as outras pessoas a terem essa autonomia para seguirem adiante e falar assim, eu posso, eu tendo apoio ali, eu consigo desenvolver outras narrativas, abordar novos assuntos, é muito inspirador e eu fico muito feliz por isso. E em 2019, outro enorme avanço, você foi eleita a melhor desenvolvedora pelo Drops de Jogos. Como foi esse momento de você ser eleita a melhor desenvolvedora? Na nossa Campus Party, foi ali que foi um dos primeiros momentos que a gente se apresentou para o mundo, né? E lá, o Cal, que é um dos colaboradores do Drops de Jogos, ele entrevistou a gente. Então, foi a primeira entrevista que a gente tinha dado para ele, assim, para ele e para o mundo, sobre o que era a The Real. E aí, o que aconteceu é que, anos depois de acontecer isso, de eu ser nomeada pelo Drop de Jogos, eu falei assim, em pensar que lá no comecinho, a gente estava com eles sem saber, sabe? E foi eles que deram a mão pra gente falar assim, ok, vocês são novos, estão começando agora, mas vamos lá, vamos conversar, vamos fazer uma matéria sobre vocês. Também comecei a entender que eu precisava ter muito mais confiança em mim do que eu achei que eu tinha. E foi aí que eu comecei a mudar um pouco mais em relação à minha carreira e como que eu deveria me expor para as pessoas, principalmente por conta da nomeação. Eu quero saber o que significa The Real. Seria o processar o real, porque a gente está todo momento tentando processar o que está acontecendo no mundo. Então, a gente queria dar esse nome para que as pessoas entendessem que está tudo bem processar o que está acontecendo, mas esse processamento, às vezes, vai ser positivo e não negativo, mas é o importante a gente contar a nossa história nesse processamento de histórias. Eu acho que você deve ser uma pessoa, fico imaginando que pensa o futuro, né? Porque, não sei, fico pensando que a programação, né, sempre construir alguma coisa que vai ser lançado mais pra frente. Então eu quero saber, o que você quer pro futuro? Pro seu futuro e pro futuro da The Reals. Eu quero muito que daqui a alguns aninhos eu consiga estar num espaço que eu consiga mentorar outras mulheres, principalmente mulheres negras, no desenvolvimento de jogos, para elas não desistirem da carreira, seguirem a gente, terem suporte financeiro. A gente comenta muito aqui sobre isso, sabendo desses 10% de desenvolvedores negros que existem na indústria brasileira. A gente sabe que desses 10%, muitos acabaram desistindo no meio do caminho porque simplesmente não tinham um computador para trabalhar direito. Trabalhar com baixo recurso, a gente tem muito essa mística de a gente precisa trabalhar com baixo recurso para expandir nossa criatividade, só que isso nos agride.
Então eu quero muito que no futuro eu consiga dar suporte tanto financeiro quanto capacidade profissional para essas pessoas continuarem seguindo seus caminhos e não desistirem pelo simples fato de problemas técnicos, né? E agora, em relação a Sudaryl, quero que no futuro a gente consiga terminar o nosso jogo, que tá para finalizar o Raya. Também quero que a gente consiga expandir para que novas pessoas integrem a nossa equipe e fazer um hub de pessoas pretas dentro do nosso estúdio. Então, eu espero que no futuro a Sudaryl ela consiga apoiar os desenvolvedores negros e publicar eles para o mundo, conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura. Olha, Raquel, não sei se você se ouviu falando, mas uma das belezas dos seus sonhos e dos seus futuros que sejam possíveis, eu acredito que serão, são sonhos coletivos. Tanto quando você falou de você pessoalmente, você pensou na mentoração, que nada mais é que um compartilhamento de informação, de ideia para outras mulheres negras. Quando você falou da sua empresa também, um lugar coletivo, de crescimento coletivo. E eu acredito, eu acho que um futuro, quando a gente pensa coletivamente, ele é mais possível de chegar, porque ninguém vai chegar em lugar nenhum sozinho, e se chegar sozinho também não tem graça, porque os seus ficaram lá atrás. Então, que lindo o seu futuro. E eu faço votos para que ele seja no tempo que tiver que ser, mas que seja possível, forte, fortalecedor para você e para as pessoas que estão à sua volta. E como o nosso quadro chama Não Me Enrola, pra gente terminar essa entrevista, eu quero saber o que não te enrola. O que não me enrola nesse momento, eu acho que, falando do meu trabalho em si, é a indústria de jogos e como que ela trata os nossos desenvolvedores. Sabendo disso, eu sei que eu sou resistente o suficiente para conseguir fazer com que os nossos da comunidade negra se erga o suficiente para a gente conseguir seguir em frente e não desistir do nosso trabalho. Eu não vou te dizer que eu adorei te conhecer porque eu já te conhecia, eu vou dizer que eu adorei te reconhecer mais uma vez, reconhecer suas potências, reconhecer seus desejos e te desejo muito sucesso. Eu tenho certeza que graças a você, a minha filha que eu te disse, que eu quero que ela esteja ainda mais intensa no mundo dos games, vai ter uma jornada ainda melhor. Graças a você e tudo que você e as pessoas que estão à sua volta estão fazendo. Como a gente te acha? Vocês podem ver a gente no nosso site da Sudaryl. Agora a gente vai abrir um blog para compartilhar sobre desenvolvedores negros e suas produções no mundo inteiro. Então a gente tem esse projeto. E também a gente está no Instagram e também fazemos lives na Twitch. E também estamos no Twitter. Então são essas redes que a gente compartilha. E a gente fala um pouquinho também sobre a nossa trajetória, nossas histórias, e também não deixe de acompanhar, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a soltar um pouco mais sobre o projeto da Aya, que ele foi inspirado na história da Shongani, junto com a Ayo, de um episódio que aconteceu. Enfim, foi do episódio de racismo que aconteceu na época, né, do parquinho, mas nos inspirou a falar sobre cabelo crespo, afeto e família. E isso é muito importante para a gente. Acho que a Shongani lembra como era um pouco o jogo, a gente reformulou ele, porque a gente entendeu que a gente precisava não falar sobre a dor, mas falar sobre como os nossos se sentem, nossos sentimentos e a nossa relação com a nossa coroa. Então é isso que a gente vai falar no jogo. E então acompanhe para a gente conversar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é importante a gente dialogar um pouco sobre como a nossa história enquanto pessoas pretas no Brasil pode impactar nossas gerações futuras e a nossa geração atual, né? Eu nem sei o que eu tô sentindo agora, mas eu vou te agradecer por ter transformado essa história tão difícil pra mim, tão traumática pra mim e até pra minha filha, numa potência, em algo tão positivo, que vai contribuir com tanta gente, tão inovador, tão maravilhoso. E eu acho que é isso que você veio fazer aqui nessa terra. É transformar e construir novas possibilidades. Eu sou, assim, completamente grata e feliz por ter a oportunidade de estar aqui, ó, no mesmo tempo e espaço que você. Hoje, graças à tecnologia, espero que em outros momentos não só assim, e que vocês tenham todo o sucesso do mundo para continuar reconstruindo a partir dos gamers novas histórias. Obrigada!
Muito obrigada, tô muito feliz. Eu nem sei como terminar essa entrevista, eu tô completamente emocionada. Adorei conhecer mais sobre a Raquel, sobre esse universo dos gamers. Se você gostou também, compartilha com mais gente, conta pra mais gente desse quadro, conta pra mais gente dessa entrevista e deixa aqui nos comentários quem você quer ver por aqui. A gente se vê no próximo Não Enrola. Tchau!